Cresci em uma cidade pequena no interior do Brasil, onde todo mundo se conhece e nada realmente emocionante acontece. Hoje sou adulto, casado e tenho uma vida normal, mas às vezes, quando estou sozinho e o silêncio da madrugada toma conta, lembro de algo da minha infância que eu nunca consegui explicar. Algo que, por mais que eu tente esquecer, sempre parece encontrar um jeito de voltar. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe costumava dizer que eu era um menino quieto, reservado. Eu não fazia muitas amizades na escola e preferia brincar sozinho. Ou, pelo menos, era o que ela percebeu. A primeira vez que falei sobre meu amigo imaginário foi durante um jantar. Lembro de ter perguntado se eu podia pegar um prato para o Felipe. Ela franziu a testa, confusa, e me perguntou quem seria o Felipe. Foi quando eu disse a ela que ele era meu amigo imaginário e que morava na nossa casa. Minha mãe riu, achando que era só uma fase. Muitas crianças inventam amigos imaginários, mas com o tempo ela começou a perceber que havia algo estranho nisso. Eu não apenas conversei com Felipe, eu ouvi ele falar comigo. Às vezes, gargalhava no meio da noite como se ele tivesse contado uma piada. Outras vezes, sussurrava respostas como se estivesse ouvindo conselhos. E o pior, eu sempre dizia que Felipe estava triste. É que ele não gosta de ficar sozinho. Eu dizia. Uma vez, minha mãe me falou: ele não está sozinho, querido. Ele tem você. Tentando me tranquilizar. Eu balançava a cabeça e disse: sim, mãe, mas ele quer você também. Minha mãe começou a ficar preocupada quando percebeu coisas fora do lugar pela casa. Brinquedos que ela tinha certeza de que estavam guardados apareciam no meio do corredor. Portas que ela fechava foram abertas de novo. Uma vez, ela entrou no meu quarto no meio da madrugada e me encontrou sentado na cama, olhando fixamente para um canto vazio. E perguntou o que eu estava fazendo acordado. Sem desviar os olhos, respondi: o Felipe disse que quer dormir comigo hoje. Foi depois dessa noite que ela começou a pesquisar sobre crianças e amigos imaginários, tentando entender se aquilo era normal. Mas então, as coisas pioraram. Um dia, minha avó veio nos visitar. Assim que ela entrou na sala, parou de repente e ficou pálida. Quem é esse menino ali na porta? Minha mãe olhou para trás, mas não havia ninguém. Que menino, mãe? Minha avó hesitou. Ele estava bem ali, pequeno, de cabelos escuros, olhando para a gente. Minha mãe segurou firme a minha mão e disse: filho, como é o Felipe? Pequeno, de cabelos escuros. Ele está bem ali na porta. Minha mãe nunca mais duvidou do que eu dizia. Naquela noite, chamou um padre para benzer a casa. Enquanto ele rezava, comecei a gritar, dizendo que Felipe estava com raiva, que ele não queria que aquele homem estivesse ali. E então, todas as portas da casa bateram ao mesmo tempo. O padre saiu às pressas, dizendo que não voltaria. Minha mãe rezou como nunca naquela noite, e depois disso, me proibiu de falar com Felipe. Disse que ele não podia mais ficar ali, que ele não era meu amigo. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, eu acordei e não senti sua presença. Eu não sei o que aconteceu com Felipe depois disso. Só sei que com o tempo parei de falar sobre ele e passei a acreditar que tudo não passou de imaginação infantil. Até alguns meses atrás. Minha esposa está grávida do nosso primeiro filho e recentemente nos mudamos para uma casa nova. Ontem à noite, enquanto eu montava o berço do quarto do bebê, senti um arrepio forte e, sem entender o motivo, me virei para a porta. Por um segundo, apenas um segundo, eu vi um menino pequeno, de cabelos escuros, parado na entrada, olhando para mim. Meus dedos apertaram com força a lateral do berço e meu coração começou a martelar no peito. Piscando algumas vezes, tentei convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço. Eu estava exausto com a mudança, com os preparativos para a chegada do bebê. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas então ouvi uma risada baixa de uma criança. Olhei ao redor do quarto. Nada. Nenhum som, além do zumbido fraco da lâmpada no teto.
Larguei as ferramentas e saí do quarto do meu filho, tentando me convencer de que não havia visto nada, que tudo era fruto da minha imaginação. Mas o medo já tinha sido instalado. Naquela noite, eu virei na cama diversas vezes, incapaz de dormir. Minha esposa dormia tranquilamente ao meu lado e eu invejava essa paz. Mas o pior veio de madrugada. Acordei de repente sem motivo aparente. Olhei para o teto, sentindo um peso estranho no peito, aquela sensação de que algo estava muito errado. E então, eu ouvi o rangido da porta do quarto se abrindo lentamente. Meu coração acelerou de novo e eu mal consegui respirar. Mantive o olhar fixo na porta, esperando ver alguma coisa, esperando por qualquer coisa. E então, bem baixinho, ouvi uma voz vinda debaixo da cama dizendo: "Você não pode me ignorar." Foi um sussurro fraco, quase um sopro no escuro. Mas eu reconheci Felipe. Dei um salto na cama e olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. Minha esposa se remexeu ao meu lado murmurando algo enquanto dormia. Talvez eu estivesse ficando louco, talvez eu nunca tenha esquecido de verdade. No dia seguinte acordei com olheiras profundas e uma sensação ruim no peito, mas tentei seguir a vida. Convenci a mim mesmo de que tudo foi apenas um sonho ruim. Até o momento em que fui até o quarto do bebê para continuar a montagem do berço. Ao entrar, sinto um arrepio percorrendo minha espinha. Tudo parecia normal à primeira vista, até eu perceber o que estava no chão, bem no meio do quarto. Um pedaço de papel dobrado cuidadosamente. Minhas mãos tremiam enquanto eu me abaixava para pegá-lo. Desdobrei o papel devagar e senti meu estômago revirar ao ler o que estava escrito, com letras infantis e trêmulas. Eu também quero brincar com ele. Boa noite. Meu nome é Ana e eu sou mãe do Heitor. Sempre fui muito cética com essas histórias de assombração, mas o que aconteceu com meu filho há alguns anos ainda me deixa arrepiada. Tudo começou quando ele tinha 3 anos. Eu estava na sala assistindo TV e ele foi até a cozinha pegar o leite. Minutos depois, ele apareceu no corredor e disse: "Mamãe, vem aqui." Levantei rápido e fui ver o que era. Heitor segurou minha mão e me levou até o lado do fogão. Então, indicando para o chão, disse com a maior naturalidade do mundo: "Tinha um menininho aqui." Fiquei um pouco incomodada, mas tentei não demonstrar. "Para com isso, Heitor." Mas ele insistiu. Disse que o menino estava sentado ali, mas tinha sumido. Não dei muita importância. Achei que fosse imaginação dele. Até que dias depois, aconteceu de novo. Eu estava na área de serviço lavando roupa quando ele olhou para cima e disse: "Cuidado, mamãe." Me virei na mesma hora e perguntei o que foi. "O menino está caindo do céu." Fiquei arrepiada, mas tentei agir com calma. "Que menino, filho?" Ele apontou para as minhas costas e respondeu: "Ele caiu aí e sumiu." Dessa vez, meu coração acelerou. Nos dias seguintes, Heitor começou a agir de forma estranha. De vez em quando ficava olhando para um canto da casa como se observasse alguém. Às vezes sorria para o nada, outras vezes parecia assustado, como se algo o incomodasse. Foi então que resolvi perguntar: "Filho, esse menininho que você vê, ele fala com você?" Heitor concordou com a cabeça. "O que ele fala?" Meu filho olhou sério e respondeu: "Ele disse que morava aqui antes da gente." Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Aquilo foi demais para mim. Liguei para minha mãe e contei o que estava ocorrendo. Ela, diferente de mim, sempre acreditou nessas coisas e disse que eu deveria procurar saber mais sobre essa casa. Consultei na internet, perguntei para vizinhos, mas ninguém sabia de nada. Até que um senhor que morava na rua há anos me contou algo que me deixou completamente assustada. "Você está falando do menino?" Ele perguntou, franzindo a testa. "Que menino?" Tentei manter a voz firme, mas meu coração disparou.
Ele suspirou, coçando o queixo como se tentasse decidir se devia ou não falar. Então, continuou. Essa casa, há muitos anos, morava uma família aqui. Um casal e um filho pequeno. O menino brincava muito no quintal, vivia correndo para lá e para cá, mas um dia ele subiu no muro tentando pegar um brinquedo que tinha caído do outro lado. Bom, caiu de cabeça no chão. Foi instantâneo. Senti minha garganta secar. E isso foi há muito tempo. Uns 20 anos, talvez mais. Ele respondeu. Depois disso, a família se mudou. Dizem que a mãe nunca se conformou. Minha pele se arrepiou dos pés à cabeça. Voltei para casa desnorteada. Cada palavra desse senhor ecoava na minha mente. O menino que Heitor via seria o mesmo da história? Naquela noite esperei Heitor adormecer e fui até a cozinha, bem no lugar onde ele disse ter visto o menino pela primeira vez. Fiquei parada ali tentando sentir algo, qualquer coisa. O silêncio da casa parecia mais denso, como se o ar fosse mais pesado. Sussurrei, sentindo meu coração bater forte. Você está aqui? Nada. Apenas o som do relógio na parede marcando os segundos. Soltei um suspiro e me senti ridícula. O que eu esperava? Que um menino fantasma simplesmente aparecesse para mim? Apaguei a luz e fui para o quarto. Mas assim que me deitei, ouvi um barulho vindo da cozinha. Algo leve como passos pequenos. Meu corpo travou. A primeira coisa que pensei foi no Heitor. Será que ele tinha acordado e ido até lá? Levantei-me rapidamente e fui até o quarto dele. Ele estava dormindo profundamente. Então, quem estava andando na cozinha? Voltei devagar pelo corredor, sentindo cada fio do meu corpo arrepiar. Quando cheguei perto da cozinha, vi a luz do poste lá fora iluminando o chão. E ali, bem no meio do piso, era algo que eu não tinha deixado ali antes. Um brinquedo. Meu coração quase parou. Aquele brinquedo não era do Heitor. Eu nunca tinha visto ele antes. A essa altura, o medo já dominava meu corpo, mas ao mesmo tempo um sentimento estranho cresceu dentro de mim. Não era como se a presença daquela pessoa quisesse me fazer mal. Era diferente. Peguei o brinquedo devagar e sussurrei. Eu não sei quem é você, mas está tudo bem agora. Você não precisa ficar mais aqui. O silêncio foi absoluto. Esperei mais alguns segundos e nada aconteceu. Apenas aquele ar pesado que, de repente, pareceu ficar mais leve. No dia seguinte, quando Heitor acordou, perguntou se ele tinha visto o menino de novo. Ele balançou a cabeça e sorriu. Ele foi embora, mamãe. Disse que a mãe dele chamou ele. Não sei explicar o que aconteceu naquela casa, mas desde aquela noite, Heitor nunca mais falou do menino. E o brinquedo? No dia seguinte, deixei ele do outro lado do muro, como se, de alguma forma, saibamos que transmitimos a alguém que finalmente tinha encontrado o caminho de volta para casa.